Procuradoria-Geral da República, minha gente, pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine a abertura de um inquérito policial contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro pela atuação recente dele nos Estados Unidos. O relator do pedido será Alexandre de Moraes. Não foi sorteio, tá? O caso foi distribuído mesmo e o Alexandre foi o escolhido. Ele centraliza as investigações sobre os atos antidemocráticos no Brasil e deve decidir sobre essa solicitação nas próximas horas. Só fiquem de olhos aí para ver se sai a decisão do Xandão, que não deve ser muito demorada. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que quer que Eduardo seja investigado por atuar contra as instituições brasileiras ao fazer lobby para que o governo americano, Donald Trump, baixe sanções contra Moraes nos Estados Unidos. Gente, tem legalidade aí nessas ações do Eduardo? Então, eu estou lendo o texto que foi divulgado pela PGR, que nunca, ou melhor, que sempre é bom lembrar, quando foi indicado o Gonet, na verdade, quando Paulo Gonet, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, foi indicado há alguns anos antes de ser escolhido pelo presidente, Bia Kicis disse, tem gravado isso, que ele era conservador raiz, de direita, foi meu colega de faculdade. Verdade. Né? Então, foi o Gonet que apresentou, PGR, que fez a denúncia. Eventos narrados apontam, é o texto do despacho, né? Os eventos narrados apontam, em suma, para a figura penal da coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Por quê? Qual é o movimento que o Gonet está pegando? É para libertar o pai dele de qualquer acusação. A coação sobre o ministro foi puxada por Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele não esconde isso. Ele diz num vídeo hoje que ele fez um encontro com o deputado lá que fez a pergunta para o secretário Marco Rubio. Logo, está criando prova contra si mesmo. Porque ele não tem outros artigos aqui que eu não abri, artigos de lei, que eu não abri ainda. Mas né? Isso não dá para discutir, que não está acontecendo. Não, uma pergunta. É uma coação? Não seria um lobby? Porque o lobby é permitido e legalizado nos Estados Unidos. Sim, mas lobby, o que ele está fazendo é perante a lei brasileira. Uhum. O que o Gonet está dizendo? O Megali é acusado na justiça e o filho do Megali está coagindo o juiz. Está constrangendo o juiz. Exatamente. O juiz do caso. Né? Ou no caso, literalmente, o caso Bolsonaro. Então não é baseado... Eu preciso ver aqui, tem outras... Ele cita lá artigo 2º, parágrafo 1º, lei 12.850. Eu vou ver aqui enquanto a B fala sobre esse tema, se tem alguma coisa a ver com o fato de estar no exterior, de ser ex-deputado, fazer qualquer espécie de lobby contra o Brasil. Eu vou ver aqui, mas o começo, o princípio da história é coagir o ministro, é tentar intimidar um ministro na maneira que for. No caso aqui, pedindo para o tio Sam vir resolver o problema. Que tal, Beatriz? Eu separei algumas informações também só para a gente acrescentar que o Eduardo Bolsonaro se manifestou, né? Ele escreveu nas redes sociais dizendo que não mudou o tom, que não há uma conduta nova, que há um PGR agindo politicamente e por isso que ele reafirma que no Brasil há um estado de exceção, a justiça depende do cliente, o processo depende da capa, isso ele afirmou, então, numa rede social. E aí eu acho que a gente tem que entender o quanto que o Eduardo Bolsonaro conseguiu, nesse tempo em que ele está vivendo nos Estados Unidos, essa influência que ele tanto quer no país, né? E de lá ter uma influência também aqui no Brasil. Até porque o governo Trump tem outras preocupações ainda maiores, né? O Brasil não está, num primeiro momento, na mira, né? No alvo do governo Trump. O Trump está preocupado com a guerra tarifária, com as guerras, né? E aí guerras da Europa, no Oriente Médio, questões internas, agora essa disputa com Harvard, enfim. Então, o Brasil não está com essa bola toda, pelo menos não nesse momento. Agora, o quanto que essa influência pode ser verdadeira no ano que vem, num ano de eleição, aí eu acho que pode ser... o cenário pode mudar, mas agora
a gente também tem que entender de que forma que ele está se articulando, com quem ele está articulando e o quanto que isso, de fato, pode ter esse efeito aqui no Brasil, uma vez que o próprio governo Trump também está dividido, né, Edu? Assim, tem uma ala, aí a gente falando das Big Techs, da influência das Big Techs, né? A questão do Elon Musk, que pode sair do governo a qualquer momento, sei lá, a relação está meio estremecida. Esse foi, eu estava lendo também mais cedo, ninguém está preocupado com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Ninguém está preocupado com batom, com Bíblia. Não, eles estão preocupados com a lei que já quase foi votada há 2 anos no Congresso de regulamentação de redes sociais, de Big Techs. E aí as Esse é o empresas problema. americanas não querem isso. São né? empresas, eles estão defendendo empresas americanas. Não é? Porque o assunto está na mesa do Alexandre de Moraes. Mas cai na mesma coisa. Também é coagir. A questão não é o ministro, Xandão. Só que então, aqui. E eu fui abrir aqui, o artigo 359 é o de golpe de Estado. Tá? Então também está incluindo aqui a possibilidade dele estar no crime de golpe de Estado. Porque também, chamando uma potência estrangeira para, vai lá e sanciona o Brasil. E o Eduardo não estava, né? Entre os indiciados, entre os réus. Nenhum o Eduardo dos não filhos. entrou, nenhum dos filhos entrou no bololô ali. Agora o Eduardo está correndo o risco até de ter prisão preventiva decretada. Né? O Ele negócio é grave. pretendia voltar em julho, porque o movimento que está sendo feito nesse instante foi semana passada. O secretário Derrite foi para o PP, saiu do PL e foi para o PP do nosso querido Arthur Lira. Para que esse movimento? Porque nós temos eleição para 2 senadores no ano que vem. Ele, Derrite, e Eduardo Bolsonaro seria o outro. Esse é o sonho do Tarcísio, desses partidos do Centrão. Não sei se é o sonho do Eduardo Bolsonaro, mas ele teria condição de estar nessa chapa conjunta, seriam 2, um de um partido, outro do outro. Agora, se tiver prisão decretada, não vai dar para vir, né? Não vai dar para chegar aqui.